Não preciso disso. Não preciso que me deixem sozinha. Pelo contrário, eu quero vida, eu quero estar perto de pessoas. E hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre essas doenças mentais, sobre problemas mentais, sobre aquelas coisas que nos deixam desanimados. E nós temos uma solução interna. Você já ouviu falar sobre a farmácia interna? Não? Então nós hoje vamos falar sobre essa farmácia que está prontinha ali para ser acessada e foi Deus que nos deu essa farmácia. Eu hoje vou falar sobre alguns hormônios que podem nos livrar das doenças mentais, da depressão, dessas coisas que assolam hoje a humanidade nestes tempos atuais. E a primeira que eu quero falar é sobre serotonina. Alguma vez você ouviu falar sobre serotonina? O hormônio do bem-estar. Então, olha, a função desse hormônio regula o humor, o sono, apetite, digestão. Quando a gente tem esses baixos níveis de serotonina, estão associados à depressão, ansiedade, insônia. E como é que a gente pode estimular esse hormônio a ele entrar na circulação do sangue? Olha, o primeiro é exercício físico. A gente precisa fazer alguma coisa, se mexer. Eu já falei esta semana sobre isso. Precisamos de atividade. A exposição ao sol. Muitas vezes a vitamina D está tão baixa que a serotonina nem tem como agir. Alimentação rica em triptofano. Como a banana, aveia, ovos, castanhas. E bons relacionamentos. Sabia que ter bons relacionamentos faz a serotonina acionar no nosso corpo? Depois tem a dopamina, o hormônio da motivação e recompensa. Função: dá sensação de prazer, motivação e foco. Muitas vezes as pessoas têm depressão, têm angústia, não têm vontade para nada, porque elas não têm uma motivação, elas não têm nada que as estimule a se mexerem, a serem produtivas. Olha, quando a dopamina está em baixo, pode causar apatia, falta de energia, tristeza. Olha só. E isso está tudo dentro de nós, você pergunta? Sim, está dentro de nós. Como estimular? Olha, estabeleça metas, mesmo que pequenas. Comemore as conquistas, sabe? Oh, li o livro, acabei de ler o livro. Yeah! Eu li o livro! Faça uma pequena caminhada quando chega no final. Eu caminhei meia hora! Isso, estimule as suas conquistas. Ouça música, principalmente música clássica. As pessoas dizem, mas a música clássica é para cristão ouvir. Deixa dessas coisas. Claro que é. Se ela te faz bem, se ela aciona a dopamina que você precisa, ouça música. E pratique exercícios e durma bem. Durma bem. Precisa de um bom colchão, precisa de um bom ambiente, precisa de estar em tranquilidade quando se deita. Endorfinas são analgésicos naturais. Qual é a função das endorfinas? Reduzem a dor física e emocional. Às vezes o nosso emocional está tão para baixo que causa dor. Sim, dor na alma, aquela coisa que a gente diz, eu tenho uma dor, mas nem sei onde. É a falta das endorfinas. E promove o prazer e o relaxamento. Como é que elas são liberadas no nosso corpo? Exercício físico. Você já reparou que a serotonina, a dopamina, as endorfinas são liberadas através do exercício físico? E outra, riso! Há dias eu falei que 10 minutos de riso com satisfação, aquele que faz doer a barriga, é melhor que 1 hora na academia. E choro. Às vezes a gente precisa de chorar sim, porque libera, alivia a alma, lava a alma, como eu costumo falar. As lágrimas às vezes lavam a alma. Só que não é um estado que a gente precisa ficar muito tempo. Não. Quer chorar? Chora. Mas aí você respira fundo, sacode a poeira, levanta a cabeça e vai fazer o que tem que ser feito. Dançar. Dança!
Há dias eu dancei aqui com o meu neto, ele tocava no piano e punha lá umas músicas doidas e eu dançava conforme o ritmo e foi uma alegria, a gente riu demais. Aí chegou o avô e nós dançámos e o neto achou o máximo. Dançar, ouvir música, já falámos, e tempo com as pessoas queridas. Sabe, aquelas pessoas que você tem prazer em estar perto? Então, tenha tempo com essas pessoas. Isso libera as endorfinas, que fazem bem para a sua vida, fazem bem para a sua alma. Ocitocina. Você já ouviu falar sobre a ocitocina? O hormônio do amor e da conexão. Olha, o que é que faz esse hormônio dentro do nosso corpo ativo? Fortalece vínculos, reduz o estresse, aumenta o sentimento de confiança e segurança. Se você se sente inseguro, insegura, é porque você talvez não esteja liberando ocitocina suficiente no seu corpo. Como estimular? É importante, olha só, abraços. Você está abraçando o suficiente? Eu falei que nós precisamos, no mínimo, 3 abraços por dia. Você está abraçando o tempo suficiente? E não é aquele abraço passageiro. Isso! Luciana, comemora as suas conquistas. Sábado, estamos comemorando juntas. Verdade? Sábado, conquista da Luciana. Isso, sorrir também é muito importante. Além de conquistar, a gente precisa sorrir. Olha, então, contacto físico. É aquele contacto, sabe, carinhoso, que libera paz, que libera amor, carinho. Precisa de oração comunitária, não é, Luciana? A Luciana há dias pediu assim, pastora, ora por mim. E nós oramos, nós apresentamos o nosso grupo de oração. Nós precisamos da oração comunitária, sabe? Traz-nos alívio. E isso vem através da ocitocina. Nós estamos acionando esse hormônio que está dentro de nós. Tempo de família, tempo de mesa. Eu amo ter a minha família toda em casa. Isso acontece uma vez por ano, pelo menos, no Natal, né? Aí vem tudo, vem irmão, vem cunhados, vem sobrinhos, vem os netos, vem todo mundo. E é tão bom quando a gente conversa, quando a gente ri, tempo de família. Também quando a gente fala de coisas sérias, é muito bom. Momentos de afeto com os filhos e com o cônjuge. Quanto tempo você está passando com os seus filhos, com o seu cônjuge? Nós agora, sou eu e o meu cônjuge, né? Agora temos a gata da Tanama, está indo embora. Então, nós precisamos de ter tempo juntos, sabe? Palavras de afirmação, toque físico, se amar. A gente precisa. Melatonina, o hormônio do sono reparador. Quantas pessoas tomam melatonina química, que compram, e às vezes não funciona, às vezes faz o efeito contrário, mas ela está dentro de nós. Você sabia? A melatonina é um hormônio que Deus colocou porque nós precisamos dormir, um sono reparador. Então, olha, regula o ciclo do sono. E você também precisa ter uma rotina para dormir. Não ser uma oscilação constante. Ou deita cedo, muito cedo, ou deita muito tarde. Entendeu? Você precisa se policiar, ter disciplina nessas coisas também. O descanso adequado é essencial para equilibrar a saúde mental. Como estimular a melatonina? Reduzir a luz azul. Qual é isso da luz azul? Das telas, televisão, celular, computador. Antes de dormir, você precisa ter essa consciência. Se você tem problemas de dormir, você lê um livro, porque olha, quando as letras são fininhas, olha, por exemplo, se você ler a Bíblia, olha aqui, esta minha Bíblia, está vendo? Letras estão pequenininhas. Quando as letras são pequenininhas, elas acionam a melatonina. por incrível que pareça, você precisa de criar um ambiente estimulante para dormir e que esse hormônio seja liberado no seu corpo. Escurecer o ambiente à noite e evitar cafeína, refrigerantes, café, chá com cafeína. Toma um chá de camomila, faz alguma coisa leve, que dê prazer, que te relaxe. E aí
esse hormônio, ele vai ser liberado no seu corpo, com certeza. E tem o cortisol. Geralmente o cortisol está ligado ao stress, né? Que as pessoas ficam assim estressadas. Quando a pessoa está estressada, está cansada, está nervosa, isso aqui fica tudo enrugado, está liberando cortisol. Agora é assim, ele precisa estar equilibrado, porque é um hormônio que também está dentro de nós. Ele nos ajuda muitas vezes em situações de perigo, que a gente se defende, é ou não é? Mas a gente precisa saber equilibrar esse hormônio. Andar sempre assim, sempre assim, sempre assim, ou andar sempre estressado, sempre correndo, sempre se queixando, reclamando, não é bom. Em excesso causa ansiedade, depressão e problemas físicos. Olha só. Então, tenha cuidado com essa liberação do cortisol. Você precisa ter equilíbrio. Como reduzir? Olha, técnicas de relaxamento. Às vezes a gente precisa fazer um stretch, né? Esticar para cá, esticar para lá, esticar os membros, rodar a cabeça. Nós precisamos de aprender e a conhecer o nosso corpo. Como é que o meu corpo relaxa? Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Experimente. E se der certo, oh, glória a Deus. Se não der, experimenta outros. Meditação. Medita. E medita não é fazer aquilo assim. Reflexão. Oração. Ora para Deus. Apresenta para Ele as suas dificuldades, os seus maiores medos. Porque você sabe, Ele te guarda. Ele te carrega no colo quando você está precisando. E descansa nele. A Bíblia diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. Tudo. Não é só algumas coisas, é tudo. Mas nós precisamos de entregar e confiar. E aí, a emissão do cortisol no nosso corpo, ela está sendo controlada, está sendo equilibrada. Faça atividades prazerosas, uma boa alimentação. Porque às vezes, eu sei que as pessoas gostam de comer um churrasquinho, uma feijoada, umas coisas assim bem pesadas. E isso aciona uma digestão difícil. E quando o corpo se concentra em digerir tudo aquilo que a pessoa comeu, tudo o resto vai ficar esquecido no corpo. Porque a concentração do corpo vai ser o processo da digestão. Então, se você já sabe que tem essa dificuldade, principalmente à noite, tenha cuidado, coma coisas leves, coma coisas que vão te dar o corpo, um relaxamento, que te vão dar prazer, que vão fazer você feliz. Não fica com fome, o estômago não está roncando, mas também não está pesado a ponto de você passar mal. Ok, meus queridos? Uma vida equilibrada, exercício físico, sono de qualidade, relacionamentos saudáveis e a espiritualidade ajuda você a equilibrar esses hormônios que estão dentro de você. Farmácia interna, não esqueça, farmácia interna. Então, se você não pegou tudo, volta a repetir essa live, passa para os amigos, para as amigas, que você sabe que estão com dificuldades nessa área mental. Estão sempre deprimidos, estão sempre com reclamação, estão sempre revidando, estão sempre mal com o mundo, mal com as pessoas, sabe? Criticando, murmurando. Murmurando é falar mal baixinho, falar por trás, não ter a coragem de enfrentar. Então, pense e tente estimular esses hormônios que estão dentro de você. Mas eles precisam ser estimulados para que a nossa vida ela seja prazerosa. Amanhã nós vamos falar, dar uma recapitulação desta semana e falar mais um pouco sobre a saúde mental, que é muito necessária. Nós sabemos que nós estamos vivendo tempos difíceis e às vezes a mente parece que ela se passa, parece que a gente não consegue pensar em mais nada e a gente fica perturbados e a nossa vida fica parada. Mas não é isso que Deus quer para nós. Deus tem o melhor. Então, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Tá bom, meus queridos? Olha, uma quinta-feira abençoada.
e a gente se vê amanhã, sexta-feira, com certeza. Deus abençoe. Fui!